Salve, irmãos, dando sequência aqui, gravando o terceiro áudio do curso Obsessão, Desobsessão e Doutrinação na Umbanda. Então, no áudio passado, nós falamos um pouco sobre as formas de obsessão, dentro da qual nós classificamos como monoobsessão, quando temos um único espírito obsedando, e poliobsessão, quando temos vários espíritos dentro do processo. Falamos também sobre os mecanismos de obsessão, onde nós destacamos a indução, a obsessão, a pseudo-obsessão, o parasitismo e a simbiose. E falamos também das fases da obsessão, onde nós mencionamos os mecanismos utilizados pelos espíritos dentro dos quadros obsessivos. Para que a gente possa seguir, eu vou relembrar um pouco os graus de influenciação que nós falamos no áudio passado. Nós falamos sobre a obsessão simples, que é aquela obsessão onde o obsessor exerce uma força mental e sugestiona o obsedado, fazendo com que ele tenha ideias que não são próprias dele. Nós falamos da fascinação, onde o obsedado, em face às ilusões criadas e colocadas na sua mente pelo obsessor, já demonstra ações e comportamentos diferentes, características do espírito que o obseda. Falamos da subjugação, quando o obsedado se encontra totalmente sob o domínio do obsessor, mental e fisicamente. Ou seja, o obsedado nessa fase já está completamente sob o controle do obsessor. Mas dentro dos quadros obsessivos, como se processa a cura? Essa é uma pergunta muito comum que ouvimos quando estamos inseridos dentro desse meio, quando nós frequentamos uma casa espírita, quando nós frequentamos um terreiro. E eu acho que talvez o mais importante que responder essa pergunta é dizer que a desobsessão, independente do quadro em que ela se caracteriza, não pode ser feita de uma única vez. Obviamente, um consulente obsedado, ao frequentar uma gira onde se faça uma puxada, ele se sentirá melhor, porque houve a atuação da espiritualidade dentro daquele quadro. Mas isso não quer dizer que o tratamento se encerrou. A gente tem que entender que o processo obsessivo exige um tratamento, exige uma continuidade para que ele chegue ao final. De preferência, um final feliz para o obsessor e para o obsedado, de modo que ambos possam seguir a sua vida, de modo que ambos possam evoluir. É preciso que a gente entenda que nessa primeira vinda do consulente, essa melhora se dá devido à contenção magnética e temporária que é feita pela espiritualidade para que haja o estímulo de se continuar, mas que essa contenção não é permanente. É preciso que o obsedado, ou seja, que o consulente, frequente os trabalhos ao qual foi determinado, porque sendo de outra forma, as entidades que mantiveram aquele espírito sob contenção magnética vão estar agindo contra a lei do livre-arbítrio. É por isso que é comum a gente ouvir o pessoal sair por aí e dizer: poxa vida, eu estava bem melhor antes de ter ido num terreiro. Depois que eu fui nesse terreiro, ou naquele terreiro, eu piorei demais. É claro que piorou. Nós estamos falando aqui de um tratamento. O consulente vai na casa uma única vez e quer sair dessa casa curado. Infelizmente, meus irmãos, a Umbanda não promove milagres. Nenhuma religião promove milagres. É preciso que haja participação dos dois lados. É preciso que haja participação daquele que está sofrendo a obsessão e, por consequência, do obsessor. Não adianta a gente ficar achando que numa única ida a um terreiro que foi tão sacrificante,
Poxa vida, eu fui até num terreiro, porque o meu problema era tamanho que eu precisei ir até a um terreiro e já quer sair desse terreiro curado. Os processos não são assim. A espiritualidade precisa de tempo, porque o obsessor e o obsedado dispuseram de tempo para que esse estágio pudesse chegar ao pé que chegou hoje. E a espiritualidade não tem obrigação de realizar a limpeza por completo do consulente ou do obsessor em uma única sessão. Isso nem é possível. As tramas são tão grandes, o embaraço energético é tão grande que é preciso que seja feito vagarosamente. E nós, umbandistas, somos os responsáveis por transmitir essa ideia àqueles que procuram a nossa casa, de informá-los que a Umbanda não faz milagres, que tudo depende da força de vontade, da fé e da continuidade do tratamento. É preciso que este consulente passe por orientações e mais orientações, para que ele vá mudando aos poucos a sua forma de pensar, para que ele vá mudando e vá vibrando de uma outra forma. Lembrando que toda vez que esse consulente vai até o terreiro, entrelaçado a ele está também o obsessor. Então toda vez que um consulente se coloca à frente de um caboclo, de um preto velho, de um Exu, ali também está o obsessor. Então tudo que o consulente ouve, o obsessor também ouve. E por isso é necessário que haja essa continuidade no tratamento. E é por isso que nós devemos informar o consulente de que se ele parar, as coisas podem sim piorar, mas não em função do terreiro que fez isso ou aquilo. Acontece que foi mexido com forças que o acompanhavam e não foi dado a continuidade do tratamento. É isso que a gente tem que informar aos consulentes. Somente aqueles que passam por trabalhos de desobsessão? Não. O tratamento acontece também em processos de cura. O consulente passa, obviamente, a ter melhoras nas primeiras vindas até a casa. O que não pode acontecer é o abandono daquele tratamento. Acontece que o consulente se polariza negativamente e atrai tudo novamente para ele. Quando se trata de obsessão, então a gente não precisa nem falar. Um espírito que já está revoltado, já está com um sentimento de vingança, foi levado até uma casa onde ele foi magneticamente contido e depois, claro, pela negligência daquele que passou a não mais frequentar a casa, é óbvio que esse sentimento de vingança vai crescer. É óbvio que ele vai tentar coisas que ele ainda não tinha tentado. É óbvio que o consulente, o obsedado, vai piorar dentro do seu quadro. Mas isso não é culpa do centro, isso não é culpa do terreiro. Isso é culpa do abandono do tratamento. Mexeu, é preciso levar até o final. E quando é que se chega ao final? Se chega ao final quando o objetivo maior de uma reunião de desobsessão alcança o seu ápice, que é a conscientização de ambas as partes de que o perdão é necessário. Somente quando se chega ao consenso de que precisa se perdoar, o processo obsessivo chega ao final. E dentro dessas indas e vindas durante o tratamento, não dá pra gente determinar quem é algoz e quem é vítima. A nossa visão de encarnado é muito limitada para a gente poder arriscar esse palpite. Acontece que nós somos muito emotivos. Nós costumamos sempre pensar que a vítima é o consulente. Ah, coitadinho, ele está sofrendo, ele está definhando. Por que será que ele está recebendo tal castigo? Nós, médiuns, não podemos tomar esse partido, principalmente durante o trabalho que se está executando o processo de desobsessão, o processo de doutrinação, o processo de energização. E vocês sabem por que isso não pode acontecer? Porque o sentimento, ou melhor, a emoção que nós sentimos da piedade por aquela pessoa atrapalhem muito a emanação energética e a atuação dos guias dentro daquele processo. A gente não precisa ter pena daquele que está chegando ali
para passar por aquele processo de desobsessão. Nós sequer sabemos o que de fato aconteceu para que ele chegasse àquele processo. Então nós não devemos tomar partido, achar que o obsessor é o algoz e que o consulente é a vítima. Dentro de um processo obsessivo não existe vítima nem algoz. Existe aquele que está sofrendo o processo obsessivo e aquele que está praticando. Mas nós não podemos acusar este ou aquele. Nós temos que ser imparciais e procurar durante os trabalhos esclarecer ambos, porque só no momento que os dois forem esclarecidos, os dois terão a liberdade, os dois poderão evoluir, cada um em seu plano. Então, sintetizando, o objetivo máximo, o ápice de um trabalho de desobsessão é fazer com que as partes entendam que elas precisam se perdoar. Quando há de fato o perdão, todo o processo obsessivo finda. Uma dúvida também bastante comum quando se trabalha com desobsessão dentro da Umbanda é saber qual a diferença dos trabalhos desobsessivos dentro de um centro espírita kardecista e dentro de um centro ou terreiro umbandista. De pronto eu diria que são as diferenças em caráter vibratório, que estão diretamente ligadas aos estágios evolutivos de cada espírito. Mas para que a gente possa entender melhor, eu vou passar aqui alguns conceitos e logo após vou estar fazendo algumas analogias para que a gente compreenda de fato essa diferença. A primeira coisa a se saber é que nós, encarnados, seres humanos, vivemos dentro de uma região chamada biosfera, enquanto que após o nosso desencarne, nós passamos a viver fluidicamente em uma outra região chamada psicosfera. Acontece que essa psicosfera, ao mesmo tempo que envolve a biosfera, ela se subdivide em diversas outras camadas. Cada camada possui uma faixa frequencial vibratória diferente. E nós costumamos chamar essas camadas de esferas, planos ou dimensões. Nós ouvimos muito falar sobre essas dimensões dentro dos romances espíritas, e uma em especial, conhecida como umbral. Ocorre que nós temos a tendência de acreditar que este umbral é um lugar único, onde sofrem e expurgam os seus erros aqueles espíritos revoltados, aqueles espíritos que tiveram uma trajetória negativa, e isso tudo é errado. É errado porque, primeiro, que o umbral não consiste numa única região. Pelo contrário, ele possui muitas faixas diferentes, onde por similaridade mental os espíritos são atraídos. E segundo é que a gente precisa compreender melhor o conceito de esferas vibratórias, de planos, de dimensões. Para isso nós precisamos imaginar uma figura onde nós temos 7 degraus acima e 7 degraus abaixo. O primeiro degrau acima é onde está localizada a biosfera, ou seja, é o local onde se encontram os espíritos encarnados, nós. Essa região também pode ser denominada como região intermediária e é parte integrante do que nós conhecemos por regiões umbralinas. Exatamente. A Terra pode ser encarada como uma espécie de umbral, onde os espíritos ali colocados passam por provas e expiações rumo à sua evolução, onde por aquele pequeno período o espírito vivencia situações colocadas de acordo com as suas necessidades kármicas. Então, quando nós falamos sobre regiões umbralinas, nós não estamos delimitando locais, e sim estágios vibratórios diferenciados. Por incrível que possa parecer, as regiões conhecidas por colônias estão dentro dessas regiões conhecidas por regiões umbralinas. Da 5ª camada em diante, nós temos as regiões de transição. Em seguida, nós temos as esferas superiores e as esferas resplandecentes, que nós costumamos chamar de zonas superiores ou zonas elevadas. Por consequência, abaixo, frequencialmente falando, nós poderíamos dizer que nós temos as zonas inferiores, que se subdividem em zonas de sofrimento, zonas sombrias e zonas trevosas, que são caracterizadas por estarem bem próximas da crosta terrestre. Então, de modo figurado, nós já temos uma certa noção do que significa esses 7 estágios, esses 7 degraus acima e 7 degraus abaixo.
Resumindo, nós temos as zonas superiores, as zonas intermediárias e as zonas inferiores. Nós sabemos também que dentro destes ambientes tudo se processa de forma frequencial e vibratória, ou seja, o que determina para onde este espírito ou aquele espírito vai é a sintonia mental que ele vibra. Para que a gente possa responder à pergunta relativa ao kardecismo e à Umbanda, a gente ainda precisa de uma segunda analogia. Nós já temos a ciência das esferas vibracionais e agora é necessário que a gente compreenda o alcance de cada falange espiritual sobre elas. E para isso, então, vamos a essa segunda analogia. Dentro do mundo material, nós temos diferentes tipos de polícia. Vamos colocar em exemplo dessa forma: os policiais civis e os policiais militares. A polícia civil e a militar têm função específica, mas lá na frente elas se encontram. O objetivo maior é colocar a ordem, é restabelecer a ordem. Só que cada uma possui um campo de atuação diferente, opera de forma diferente, tem lá suas especialidades. A polícia civil normalmente é uma polícia investigativa. Ela busca por provas, ela busca por indícios dos crimes. Já a polícia militar não. A polícia militar é uma polícia ostensiva, é a polícia que vai à frente, é aquela que vai às ruas, que prende o meliante, ou pelo menos deveria ser. O que eu quero que vocês entendam é que dentro do nosso plano nós temos seres que fazem o mesmo papel, mas que trabalham de formas diferentes. No astral não é diferente disso. Nós podemos comparar, então, esses espíritos que trabalham com os processos desobsessivos como policiais. Só que cada classe de policial vai trabalhar na sua especialidade, vai ter a sua forma de trabalhar. Dentro da Umbanda, os policiais operativos são os Exus. São eles que vão a fundo dentro desses processos de desobsessão. São eles que trazem para o terreiro esses espíritos a serem doutrinados, a serem trabalhados de modo que eles possam aceitar a mudança que lhes são necessárias. Nós podemos dizer então que nós temos dentro da egrégora kardecista uma falange distinta da falange de Umbanda. Eles possuem a sua especialidade, eles possuem o seu campo de atuação, o seu nível vibratório, a sua esfera, da mesma forma que a Umbanda. A Umbanda possui uma egrégora própria, possui espíritos militando com características próprias. A gente pode resumir dizendo assim que a Umbanda é a linha de defesa. A Umbanda, ela não sobe frequencialmente, ela desce, ela opera nos planos inferiores. Então essa é a grande diferença do processo de desobsessão no kardecismo e na Umbanda. O kardecismo trabalha nas camadas chamadas de umbrais acima. A Umbanda trabalha dentro das zonas abaixo. Quem são os soldados operativos da Umbanda? São os Exus, as Pombogiras. Sem Exu e Pombogira não existe desobsessão. Sem Exu e Pombogira não existe descarrego. Não há como existir um descarrego através de um preto velho se do lado desse preto velho não houver um Exu. O que eu estou querendo dizer é que vibracionalmente esse Exu está ali. Quando nós abrimos uma gira, quando nós abrimos um trabalho, os espíritos que incorporam são a minoria. Ali dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, dentro daquela egrégora, estão todas as linhas trabalhando para que aquele trabalho seja conduzido e seja assimilado da melhor maneira possível. Então, sempre que existir um trabalho de descarrego, existe ali a entidade competente para que possa encaminhar aquela energia descarregada a um determinado ponto, onde ela vai ser exaurida ou vai ser tratada. Os Exus são essas entidades. Não há como se trabalhar em uma casa sem que nela exista a presença da esquerda, a presença da polaridade da esquerda, a presença dos Exus, das Pombogiras e dos Mirins. Não há como se fazer um trabalho de Umbanda sem existir essas forças trabalhando para a condução das energias a serem descartadas ou serem tratadas. Cada uma dessas falanges, sejam do espiritismo kardecista, sejam da Umbanda, trabalham numa faixa vibratória.
dentro de um plano vibratório onde se encontram entidades correspondentes àquele plano. E quando nós dizemos que a Umbanda trabalha a níveis abaixo, nós não estamos querendo afirmar que a Umbanda é baixo espiritismo, como ela é rotulada por aí afora por alguns irmãos. A Umbanda, ela simplesmente é uma egrégora religiosa que abriga espíritos ostensivos no combate, especializados no auxílio de espíritos que estão desviados em zonas inferiores, perdidos em zonas inferiores. Esta é a incumbência dos espíritos que trabalham na egrégora de Umbanda. E quando eu digo isso, eu não estou puxando o mérito para a Umbanda simplesmente porque eu sou umbandista. Veja bem, cada egrégora tem o seu mérito. O kardecismo trabalha dentro de uma faixa vibratória que lhe é comum, que lhe é peculiar, e faz um trabalho muito bem feito. Quando o trabalho não condiz com aquela egrégora, a espiritualidade superior é inteligentíssima em diversos aspectos, inclusive nesse. Ela encaminha aquele consulente de modo que, falando com esse, falando com aquele, ela vai, de alguma maneira, chegar até um terreiro. E ali na egrégora de Umbanda, com as entidades de Umbanda, com suas ferramentas e suas especializações, vai ser trabalhado aquele processo obsessivo. Então, sintetizando a resposta de como se processa o trabalho de desobsessão na Umbanda e no kardecismo, a gente pode dizer que são trabalhos distintos. Objetivam o mesmo fim, mas são trabalhos distintos. Tanto a Umbanda quanto o kardecismo são eficazes dentro de suas especializações. E como eu disse, a própria espiritualidade superior vai se incumbir do encaminhamento deste ou daquele filho para o centro kardecista ou para o centro de Umbanda. Dentro dessas esferas que eu mencionei, dentro desses ambientes, nós podemos encontrar vários tipos de espíritos, cada qual dentro de um grupo que, simplificando, nós podemos dividir em sofredores e obsessores. O homem sem esclarecimento, quando encarnado, após o seu desencarne, continua ignorante, sem o conhecimento. Possui as mesmas ideias, bem como as mesmas crenças e o mesmo caráter. Todos nós já ouvimos falar um dia: ninguém vira santo só porque morre. E essa é a mais límpida verdade. O que nós somos aqui, a nossa bagagem intelectual, moral, continuará sendo no além. E é exatamente essa bagagem, juntamente com as energias kármicas adquiridas, que garantirá o nosso espaço dentro do astral, a nossa frequência. É normal que um espírito que não possui conceitos espirituais passe por longos períodos em conflito dentro da sua nova situação. Dentro desse tempo, normalmente é incompreensível para eles o fato de que continuam a registrar as mesmas sensações físicas que outrora. Como podem estar mortos respirando? Como podem estar mortos se ainda sentem dor? Se ainda sentem fome? Se ainda sentem sede? Como é que eles podem estar mortos se eles ainda se sentem vivos? Esses são alguns dos muitos questionamentos que muitos espíritos vivenciam dentro do astral. Indagações como essas podem poluir o mental de muitos espíritos que não possuem qualquer elucidação a respeito. E isso acaba causando dores intermináveis, sofrimentos intermináveis, que só passam a serem amenizados quando os mesmos têm a aceitação daquilo que realmente os aconteceu. Esses espíritos normalmente são classificados como sofredores e necessitam muitos esclarecimentos de modo que sejam colocados a par da situação. Lembre-se sempre que esses espíritos estão totalmente desnorteados, literalmente perdidos, e se encontram ligados a encarnados normalmente por vínculos de afetividade ou frequência vibratória. Em sua grande maioria, eles não intencionam prejudicar ninguém, o que não quer dizer que eles não prejudiquem. Eles apenas não possuem essa consciência. Eles se sentem melhores junto às emanações fluídicas daquele encarnado. Por isso, às vezes, eles resistem muito em abandonar aquele processo. É preciso muita calma, é preciso muita paciência, é preciso transmitir as informações de forma curta e exata.
Mas como nada na espiritualidade pode ser generalizado, nós precisamos nos atentar que um espírito obsessor pode querer passar, através das suas artimanhas, por um sofredor, e nesse meio tempo continuarem a prática do processo obsessivo. Há muitos espíritos cristalizados no mal. Eles não acreditam mais na bondade, porque já foram vítimas de poderosos tanto na terra quanto no espaço. Estes não precisam somente de orientação, mas também de evangelização, de energias apropriadas que os levem a um estado de consciência. Nós devemos entender que os processos obsessivos, para que sejam findados, demandam de tempo. É um tratamento, lembram? Um quadro jamais será igual ao outro. Portanto, é altamente indicado que o consulente passe por um tratamento, pois, como eu disse, o consulente estando na casa, o obsessor também estará. Nós encerramos aqui o áudio número 3 e voltamos a semana que vem com os tipos de tratamentos utilizados pela Umbanda numa ação obsessiva. Saravá fraterno, irmãos, que Oxalá os abençoe.